Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Estou alegre nesta noite por estar conhecendo mais a extensão do povo de Deus, por estar aqui com os amados irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Tavares, pelo convite. Deus continue abençoando as vossas vidas, essa igreja, esse ministério. E vim a Recife, eu só conheci até a Praça Joaquim Nabuco, né? Eu sempre gosto de ir lá na loja, comprar alguns livros. E conversando com o amado irmão Júnior, que veio me orientando para chegar até aqui, mas conseguimos chegar e alegres estamos com o Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade, também com a minha esposa. Estamos juntos aqui. Não deu para trazer o meu filhinho Levi, 5 anos, porque ele é tão elétrico que se segurar numa lâmpada ela acende. Ele ficou em casa, deixa ele quieto, disse: fique aí que a gente vai ali e volta depois, tá certo? Disse: tá bom, papai, eu vou ficar. Mas que Deus possa falar conosco nessa noite. Que Deus possa encher o nosso coração da sua unção, da sua presença, que nós possamos sair dessa escola de obreiros aqui, avivados, cheios da presença do Senhor, fortalecidos, desafiados por Deus e prontos para fazermos aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer. Somos pessoas privilegiadas por Deus, todos aqui são obreiros. Diga para o seu irmão: você é tão privilegiado. Não diga para o seu irmão, diga: você é tão privilegiado quanto o presidente dessa nação. É um privilégio muito grande, irmãos, que nós temos. Deus olhar diante dessa tão grande população mundial e escolher eu e você, quando a gente não prestava para nada, só prestava para ser crente mesmo. Ele nos dá um nome de honra, de respeito, nos colocar em posição de respeito diante dele. Isso é privilégio, isso é privilégio. Por isso nunca baixe a sua autoestima, nunca caia num complexo de inferioridade. Não, saiba que você é muito importante para o Senhor e por isso nós estamos aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Diz o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele.
Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, uma grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Meus irmãos, nós estamos vivendo, nós não podemos esconder nem tentar camuflar isso, que é uma verdade notória. Nós estamos vivendo momentos difíceis no que diz respeito ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo momentos não tão fáceis no que diz respeito à igreja. Nós estamos vivendo momentos de crise. Existe crise familiar, existe crise ministerial, existe crise espiritual, existe crise financeira, existe crise de caráter, existe crise em várias áreas, praticamente em todas as áreas em que nós estamos inseridos, estamos em crise. Falta fiéis, falta os crentes de verdade, faltam os obreiros verdadeiros, faltam homens de palavra, falta pessoas de um caráter que realmente manifeste a glória de Deus e leve o nome do Senhor a ser glorificado. Falta famílias estruturadas, falta lares estruturados. Lares estruturados, isso reflete em todas as áreas da sociedade, reflete na igreja. Onde o ser humano ele estiver inserido, ele é reflexo de um lar abençoado, de um lar estruturado. Nós não podemos tentar camuflar isso, nós estamos vivendo em crise. Comenta-se que passamos de mais de 50 milhões de evangélicos no país, mas se for colocar uma peneira para se garimpar e saber quem são os verdadeiros e tirar a qualidade disso aí, sabemos que isso vai reduzir muito. Porque estamos vivendo em crise. Todo mundo hoje quer ser cristão. Todo mundo hoje quer aceitar Jesus, porque é muito fácil.
A porta se alargou. A porta que Jesus disse que era estreita, ela cresceu mais e as facilidades começaram a surgir. Existe hoje uma facilidade muito grande, um evangelho mentiroso, que ele tem origem em tudo, menos na palavra de Deus. É muito fácil, todo mundo hoje quer ser crente, porque dá status, é fácil. Você pode chegar, vamos ganhar dinheiro, a gente vai para a igreja, aceita Jesus e assim nós vamos seguindo a vida. É muito fácil. Todo mundo hoje quer ser pastor. Mas eu creio que só é aqueles que Deus chama. Não adianta, todo mundo está se intitulando, todo mundo está criando coisa, está criando cargos. O pessoal quer cargo, mas não desenvolve o encargo. O pessoal quer o título, mas não tem um ofício, não tem um chamado, uma escolha de Deus. E isso vai refletir dentro da igreja. Nós paramos, por que tanta crise, por que tantos problemas, porque as coisas muitas das vezes elas não andam. Eu estou falando porque eu sou pastor, eu pastorei há 10 anos e eu sei, existem conflitos, às vezes pessoas que estão exercendo uma função a qual Deus nunca chamou para aquilo, que ficam muitas das vezes forçando a barra para ser aquilo que Deus não chamou para ser. E não adianta, porque ela nunca vai desenvolver aquela função, aquele ofício, porque Deus não chamou. Porque quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus chama, Deus manifesta a sua glória. Quando Deus chama, Deus aprova isso aí. E Paulo, escrevendo a Timóteo, um grande desafio para Timóteo. Timóteo tinha cerca de 30, 31 anos de idade. E agora tem uma responsabilidade de estar à frente da igreja. Como novo, como um rapaz ainda, considerado, talvez visto pelos anciãos da igreja, talvez sendo visto como uma pessoa imatura, sem condições nenhuma de estar à frente do rebanho, porque infelizmente é assim. Certa feita, uma ovelha chegou na igreja e disse para minha esposa: eu acho vocês dois são muito novos para dar conselho a casais, porque vocês assim também não entendem nunca. Eu disse: diga para ela que quando Deus chama uma pessoa, Deus dá capacidade, Deus não está limitado à idade de ninguém, não. Quer dizer que eu só posso dar um conselho a um casal quando eu tiver depois dos 60 anos. Diga a ela isso. E quando Deus chama, Deus capacita. E Paulo chamando Timóteo, disse: olha, Timóteo, você tem uma responsabilidade muito grande de estar à frente da igreja. Talvez você encontre uma grande oposição, Timóteo, devido à sua idade, você é muito novo. Talvez o povo não queira aceitar, porque infelizmente é assim, as coisas são assim. Existem pessoas que estão na igreja, como é que pode? Estou aqui há tanto tempo e ainda sou um simples membro. Fulano chega agora, já é isso, é aquilo. Irmão, igreja, as coisas não acontecem, não é por tempo de serviço, não. Não é por tempo de igreja que a gente ganha cargo, não. É Deus que chama. Deus pode salvar hoje e amanhã fazer um missionário, um pastor. Deus é que faz isso, irmão. E Timóteo estava diante desse quadro, dessa possível oposição. E um grande desafio para Timóteo era como ganhar a confiança desse povo. Mas só que Timóteo tinha um mentor que tem uma grande bagagem, que era Paulo. Paulo foi começando a dar os conselhos a Timóteo. E o que eu acho tremendo nas cartas que Paulo escreve a Timóteo é que ela vem totalmente na contramão do que nós vimos hoje, do estilo de liderança que se desenvolve por aí. Desde Jesus quebrou um paradigma da época, que para se adquirir respeito, tinha que se ter punho de ferro. Para se ganhar o respeito e a moralidade dos liderados, tinha que usar o autoritarismo. E Jesus, quando vem, ele quebra esse paradigma, ele quebra esse modelo,
dizendo que o seguinte: para se adquirir respeito dos liderados, você tem que se tornar um exemplo para eles. E Paulo pega esse exemplo que Jesus trouxe, seu estilo de liderança, e passa para Timóteo. Olha, Timóteo, para você adquirir o respeito desse povo, não adianta você é novo, não adianta você não ter uma certa maturidade nesse ofício que está começando agora na sua vida. Não adianta você chegar mandando, você dando ordem, não. Eles vão lhe respeitar, Timóteo, através do seu exemplo de vida. Que estamos nessa crise hoje. Falta referenciais para a gente se orientar. Falta pessoas hoje para nós nos espelharmos. E Paulo colocou a vida dele para Timóteo. Olha, Timóteo, veja como é que eu faço. Espelhe em mim, Timóteo. E faça dessa forma. Haja do jeito que eu estava agindo. Seja um exemplo para eles, Timóteo. Porque a partir disso aí, você vai adquirir respeito. E eles vão ver em você que realmente você é aquilo que Deus lhe chamou para o que você está exercendo hoje. Veja que o estilo de liderança de Paulo, que ele passa para Timóteo, ele quebra o que nós estamos vendo hoje, que estão implantando dentro da igreja. Irmãos, estão pegando estilo de liderança de empresa, estão trazendo para dentro das igrejas hoje. Existem técnicas para arrebanhar gente, existem métodos para poder chamar gente. Eu ainda creio que quem dá o crescimento é Deus. Eu ainda acredito que Deus manda. Deus, para encher isso aqui, Ele só basta Ele querer. Para Deus fazer coisa grande aqui, basta só Ele se agradar dessa igreja. Basta só Ele ver que aqui existe temor a Ele, para Ele fazer a glória dEle ser manifesta. Mas nós vimos hoje que o povo está pregando técnicas seculares de empresa e estão colocando dentro da igreja para poder arrebanhar gente. Pedro conhece muito bem isso. Resolveu buscar a Deus. E quando ele pregou, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. E olha que Pedro não tinha um canudo de teologia, não. Porque Deus é que dá crescimento à igreja dele. Deus é que faz. O nosso papel é jogar semente, e quem dá o crescimento é Ele. E Paulo pega, falando para Timóteo, essas epístolas que ele escreve para Timóteo, ele trabalha em cima de uma liderança, de um comportamento de obreiro baseado em qualidade. Você vê que Paulo usa algumas palavras aqui que nós temos que colocar isso em prática. Paulo, ele passa para Timóteo algumas palavras como excelência. Ele também fala como torna-te padrão dos fiéis, Timóteo. É uma irmão, obreiro, ser obreiro é uma responsabilidade muito grande. O povo tem que olhar para mim e para você e querer ser igual a nós no que diz respeito ao falar, ao andar, ao agir. Nós temos que ser referenciais para o povo. É muito sério. Não pense você, eu sou um diácono, eu sou um auxiliar de trabalho, seja lá o que. Não pense você que isso é coisa simples, isso não é nada demais. Isso é uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, que se você soubesse a essência disso aí, que iremos prestar conta a Deus daquilo que Deus nos chamou. Irmãos, nós estamos vivendo dificuldade. Paulo diz, olha, torna-te padrão. Estuda as escrituras, Timóteo. Aprofunda nela, para que o teu progresso, Paulo fala de progresso. Hoje o que nós ouvimos é sucesso. E o progresso que Paulo fala aqui, irmãos, está fora desse sucesso. O que nós vimos hoje, o
pessoal coloca dentro das igrejas, sucesso é para ir para a mídia, para estar lá, para estar cheio de coisa, viajando para lá e para cá. O que eu quero fazer, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode dar um progresso ao homem, colocar ele, viajar de um lado para o outro, pregando a sua palavra? Pode colocar na mídia? Pode. Mas uma coisa eu quero saber: qual foi o sucesso do ministério de João Batista? Qual foi o sucesso do ministério de Noé? Quantas pessoas Noé arrebanhou? Só a sua família. Mas foi aprovado por Deus, porque fez o que Deus mandou ele fazer. Mas hoje, o homem de Deus, ele é medido por números. Tem muita gente, é abençoada. Está rendendo muito, é abençoada. Aquele lá não tem não, é porque Deus está cobrando. O homem de Deus hoje é medido pelos números. Foi-se um tempo no Chile que os pastores, para ir para o campo, faziam uma reunião com todos os líderes e obreiros, e os pastores chegavam à frente do púlpito e o pastor dizia: levanta a calça, deixa eu ver se no seu joelho tem marca, para saber se você ora, porque se não tiver marca de oração, você não está aprovado para ir para o campo não. E Paulo diz: olha, Timóteo, aprofunde-se nas escrituras, e quando você ensinar, para que o progresso, o seu progresso, seja visto por todos. Ou seja, para que todos vejam que você é uma pessoa instruída na palavra. E o seu progresso, a sua aprovação será vista por todos. E ele usa uma palavra que é muito tremenda, que eu quero trabalhar nessa noite. Procura, Timóteo, apresentar-te diante de Deus aprovado. Aprovado. Como alguém que recebeu uma missão, um ofício, e exerceu com excelência aquilo. Para que foi chamado, fez, mas fez com excelência. Procura apresentar-te, Timóteo, aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, Timóteo, que maneja bem essa palavra. E Paulo dá alguns conselhos para Timóteo, algumas regras para Timóteo seguir. Era um grande desafio. Olha, Timóteo, para que você receba a aprovação de Deus no seu chamado, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que ter alguns comportamentos diferenciados. Eu destaquei 3 pontos aqui. 3 pontos, 3 atitudes que é preciso nós tomarmos para que a nossa aprovação como obreiro aconteça. A aprovação do nosso ministério como obreiro de Deus, como líder, seja lá o que for. A nossa aprovação, ela depende de como nós usamos o nosso tempo. Já disse alguém que a forma que você usa o seu tempo e o que você faz com o seu tempo irá manifestar onde você vai chegar. Estamos vivendo dias difíceis, em que o pessoal, hoje em dia, eu vou pregar, vai no Google, disca aí, pregação, sermão, esboça alguma coisa e calha pronto, risca aí, bota lá, chega no púlpito, diz que Deus me deu. Ninguém quer mais cavar um poço, ninguém quer mais descer a casa do oleiro. Senhor, me dê uma palavra, o que é que tu quer falar? Senhor, fala comigo, qual é a tua palavra, Senhor? Ninguém quer mais fazer isso, não. Hoje é o tempo de facilidade, que é tudo de imediato. Imediatismo tem tomado conta do povo de Deus. O povo quer tudo rápido. O povo não quer mais esperar. O povo não quer mais buscar a Deus. Lá em João Pessoa, trabalhando na igreja, porque nós estamos trabalhando para ter o nosso lugar, eu disse: eu vou resgatar uma cultura que nós não vemos mais aqui. É uma cultura de vigílias.
Nós temos que ter vigília. Agora, vigília não para ter movimento, vigília para passar a noite de joelho, buscando ao Senhor, clamando porque a gente precisa, a gente necessita dele. Nós temos que resgatar isso. A nossa aprovação depende de como nós fazemos uso do nosso tempo. Se você fizer um bom uso do seu tempo, você irá chegar a algum lugar. Se você não souber administrar isso, a sua reprovação está diante de você. Depende de como você usa o seu tempo. Primeiro, fuja, irmãos. Fuja, obreiro do Senhor. Fuja da ociosidade. A Bíblia fala em 2 Samuel sobre o adultério de Davi. O problema do adultério de Davi, o adultério foi só a manifestação, mas surgiu na ociosidade de Davi. Naquela época os reis saíam para a guerra e Davi ficou em casa e ocioso, deixou a responsabilidade sem ter nada para fazer, foi andar na varanda do palácio. E quando estava ali ocioso, sem responsabilidade nenhuma, entre aspas, foi negligente na responsabilidade, e ao chegar na varanda ele contemplou aquela que ele iria se envolver para cair. Fuja, obreiro, da ociosidade. Nunca abra a boca para dizer eu não tenho nada para fazer. Você tem uma obrigação grande diante do Senhor. Você tem um compromisso grande diante do Senhor. Nunca abra a sua boca para dizer eu estou sem nada para fazer. Existem almas perecendo. O inferno está ganhando vidas todo dia. Existe uma Bíblia que nós temos que nos debruçarmos diante dela. Temos que ir a fundo nessa palavra, para quando nós abrirmos a nossa boca, o povo receba a palavra do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ter uma vida de oração firme e fixada em buscar a glória de Deus. Você tem o que fazer, sim. Agora fuja da ociosidade, senão o precipício está diante dos seus olhos. Depende do que você faz com o seu tempo. A aprovação de um obreiro depende do que ele faz com o tempo dele. Se você usa o seu tempo para estar lá diante de uma televisão, vendo bobagem, vendo os Big Brother da vida, e quando chega no culto, Senhor, manda fogo, só se for para consumir, para acabar com tudo. Eu não estou sentindo nada. Só tem esse João Pessoa, viu? Estou saindo do culto hoje, não foi bom. O problema não é culto bom, culto ruim. O negócio é crente seco ou cheio de carne, que não consegue sentir a presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Depende de como você usa o seu tempo. Evite, fuja da ociosidade. Segundo, irmão, evite relacionamento com pessoas que podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Evite, saia de perto de pessoas que podem atrapalhar o seu progresso. Saia de perto de pessoas que vão ser empecilho no seu crescimento para com Deus. Fuja de amizades, como diz João Pessoa, sem futuro. Saia de perto de pessoas que não vai somar, que não vão lhe empurrar para frente. Fuja desse tipo de gente, que você não vai ser aprovado nunca se você permanecer com isso. Não adianta. Você vê todos os líderes aí que Deus tem abençoado, tem usado, todos eles vão falar sobre isso. Se você perguntar quem é o seu rol de amizade, quem são as pessoas com quem você se relaciona, você vai ver o nível das pessoas. Estava agora em São Paulo, num evento lá, e o bispo T.D. Jakes diz o seguinte: se você se relaciona com pessoas que estão abaixo de você, isso não é orgulho. Você tem forte tendência de descer com ela. Mas se você se relaciona com pessoa que está acima de você, a sua tendência é ser puxada para cima. A sua tendência é crescer. Porque, irmãos, porque tanta gente dentro da igreja entra ano, passa ano, é a mesma coisa. Não cresce em nada. Tem um que dá trabalho e passa ano, e quando dando trabalho é aquela mesma coisa, aquele mesmo comportamento. Onde está o erro? O que está acontecendo?
Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos uma prestação de contas para com Deus. Nós temos, irmãos, um dia que estarmos diante do Senhor e prestar conta daquilo que Deus chamou a gente para fazer. Evite relacionamentos com pessoas que não vai ajudar você a crescer, que não vai somar com você. Fuja. Deixe ficar com raiva de você, mas não adianta. Relacione-se com pessoa que vai empurrar você para frente, com pessoas que digam assim: vamos lá, irmãos, vamos orar, eu quero orar contigo, eu quero jejuar contigo, eu quero fazer uma campanha contigo, eu quero fazer isso aqui contigo para tu crescer, vamos trabalhar junto, vamos fazer a obra do Senhor, vamos parar com isso. Quando chegar com conversinha, para com isso, isso não edifica a gente. O nosso diálogo é outro, nossa fala é outra, nossa conversa é outra. Vamos para frente, vamos olhar para frente. Temos que ter essa postura. Mas às vezes muitas das vezes nós somos covardes e temos medo de dizer não, para não perder uma amizade, e acabamos na fila dos medíocres, que nunca chegaram a lugar nenhum na vida, e hoje são frustrados, complexados, porque passaram a vida sem fazer nada que o levasse ao crescimento. Depende de como que você faz com o seu tempo. Depende do que você faz com o seu tempo. Nenhum soldado que é arregimentado, que é chamado por Deus, ele pode estar embaraçado com as coisas dessa terra. Ele pode estar se envolvido com aquilo que vai impedir, vai atrapalhar o chamado, vai atrapalhar o crescimento dele. E terceiro, em cima do nosso tempo, não perca o foco do seu chamado. Não perca o foco do seu chamado. Cuidado. Muitos começaram muito bem. Muitos começaram bom demais. Mas na última curva da vida deslizaram. Porque envolveram-se com aquilo que Deus não chamou para se envolver. Começaram bem, fazendo tudo direito. Mas quando passaram a se envolver com aquilo que Deus não lhe chamou para se envolver, começaram a decair, começaram a perder o foco, começaram a ser reprovados por Deus no seu chamado. Não perca o foco do seu chamado. Não perca o foco do seu chamado. Não perca o foco do seu chamado. Não abrace aquilo que Deus não lhe chamou para fazer. Não há cuidado com os convites que você recebe, que nem todo convite vem da parte de Deus. Eu tenho um obreiro na igreja, ele estava desempregado, passando uma necessidade aí, nós estávamos ajudando ele. E eu certa vez pregando, Deus me deu uma palavra, eu disse: cuidado que o diabo também abre porta. Mas se o pastor fala, ninguém quer ouvir. Aí depois que o problema dá, aí vem o pastor resolver. E abriu a porta: pastor, a porta se abriu para mim. Se tu tem certeza que Jesus está nessa porta? Mas é claro, estou apertando, estou orando para ele. Cuidado com isso. Irmãos, ele perdeu até o caminho da igreja. Desviou ele, a esposa e os filhos. Até hoje estão lá, sem servir mais a Jesus, porque perderão o foco. Perderão o foco. Perderão o alvo. Tenha cuidado com isso, que esses convites geralmente vêm nos momentos de grande aperto e grande necessidade. Cuidado com isso. Estava passando um aperto na igreja, alguém ligou: pastor, tem um político aí, um fulano de tal. A igreja está precisando de quê? A igreja precisa de Jesus, irmão. Não, mas ele quer ajudar. Época de política, ele quer ajudar. Diz certo, quer ajudar, pronto. Diga, ele veio para o culto, passar salve, ele faça lá, eu não posso fazer nada. Não, mas ele quer dar um material. Diz, para quê? Ele quer voto? É isso que ele quer em troca? Não, isso é claro que é, meu irmão. Diga a ele, se quiser dar um material, dê. Agora eu não tenho compromisso nenhum com ele. Se ele vier na igreja, ele é uma pessoa que vê ao culto. Eu só apresento como isso. Se quiser, pode ajudar. Até hoje, ele não chegou mais lá. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio que o dono da igreja cuida dela. A gente não precisa estar vendendo igreja para homens que não têm nenhum
pingo de temor a Deus, não tem santidade, não quer nada com Jesus, em troca de tijolo, de cimento, de areia, vá para lá com seu tijolo, sua areia, seu cimento. Porque o dono da igreja, o noivo da igreja cuida dela. É por isso que a gente vê por aí hoje, porque Deus não faz mais milagre. Tem batismo com o Espírito Santo, tornou-se novidade dentro da igreja. Quando tem, meu Deus, Deus batizou um. Antigamente tinha 100, 200 assim, todo mundo estava acostumado com isso. Mas por que isso? O que é que está acontecendo? Aí todo mundo começa a tirar. Não, o problema está lá no púlpito. Não, o problema está quem canta. O problema está em quem prega. Não, o problema está que as irmãs não oram mais. Os obreiros, tudo, ninguém sabe. Porque a igreja tem aberto as portas para que o mundo entre. E o povo muitas das vezes se envolve com aquilo que Deus não chamou. Meu amado irmão, obreiro do Senhor, seja santo. Como a gente fala em João Pessoa, ainda que o sangue dê no meio da canela, não abra mão não. Não abra mão. Não se envolva com manobras erradas. Não entre em círculos que Deus não quer que você entre. Não se envolva com aquilo que Deus não lhe chamou. Talvez Deus lhe chamou para você ser um diácono e morrer diácono e acabou-se. Não queira forçar a barra e querer ser uma coisa que Deus não tem para você. Você será reprovado nisso aí. Aceite o que Deus tem para você. Aceite isso. E seja um crente, um obreiro alegre na presença do Senhor. Porque isso é honra de Deus. Aprenda a se alegrar com quem Deus está dando crescimento. Aprenda. Porque o alvo é a glória de Deus, irmãos. Na casa do Senhor não tem grande. Grande só Ele. Não é porque nós somos pastores, nós não somos maiores que vocês. Não, nós somos iguais a vocês. Mas as responsabilidades são diferentes. Mas somos todos iguais diante do Senhor. Nós não somos mais do que vocês em nada. As nossas responsabilidades são diferenciadas. O peso da responsabilidade, da renúncia sobre nós é muito maior. Mas somos todos iguais diante do Senhor. Somos obreiros do Senhor. A aprovação de obreiro depende de como ele usa o seu tempo. Segundo, a aprovação de um obreiro depende de como ele desenvolve o seu chamado. Depende de como ele desenvolve o seu chamado. Como ele faz isso? Não transfira, irmãos. Não transfira as suas responsabilidades. Era para Davi ir para a guerra. Ele transferiu a responsabilidade dele para outras pessoas. E o final foi a queda. Foi o pecado. Não transfira as suas responsabilidades. Deus colocou na tua mão, faz. Deus te entregou a você, faça e faça com excelência. Deus mandou, confiou a você, faça e faça com excelência e com temor. Não transfira aquilo que Deus chamou você para fazer. Não transfira as suas responsabilidades para outras pessoas. Assuma o que Deus lhe chamou. Assuma a sua posição de homem, de mulher de Deus. Porque Deus vai usar você. Deus vai usar as suas limitações. Deus vai usar a sua personalidade. Deus vai usar as suas emoções. Deus vai usar você. Seja você. Para você cantar, para você pregar, para você estar desenvolvendo seu chamado. Você não precisa se parecer com A, com B e com C não. Porque vivemos isso hoje. Tem pessoas que é um enxerto de um, é um enxerto de outro. Se parece com A, se parece com B, mas não tem uma identidade própria. Pensa que para pregar bem eu tenho que engrossar minha voz, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que mexer aqui, mexer ali, porque fulano faz. Seja você, irmão, que Deus vai usar você. Pequeno ou grande aos seus olhos, é você quem Deus vai usar. Não transfira suas responsabilidades. Você não precisa ser enxerto de ninguém. Basta se parecer com Jesus e está tudo certo. Quanto mais parecido com Jesus, mais a glória dele é manifesta.
mas o seu poder cai, mas a sua unção vem sobre nós. Não transfira a sua responsabilidade, assuma. Na casa do Senhor não existe nada fácil de se fazer. É Deus quem capacita a gente. É o Senhor quem fortalece a gente. É o Senhor quem nos dá a condição para realizarmos. Não faça do seu chamado, irmão. Não faça do seu chamado uma oportunidade para se promover. Você pode dizer para o seu irmão? Diga aí, não faça do seu chamado uma oportunidade para se promover. Deixe que o progresso do seu chamado Deus dá. Não use uma posição. Não use aquilo que Deus lhe chamou para fazer e ser, para se promover. Pelo contrário, promova sim o nome do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. A humildade ainda é o caminho que precede a honra. A honra quem dá é Ele. Não adianta querer crescer. Não adianta estar preocupado com isso. Não adianta. Nós estamos vivendo um tempo difícil. É o povo procurando, faz agenda para mim, faz agenda para mim. O povo fica ligando para mim às vezes lá. Pastor Luciano, eu vou aí pregar, vou cantar. Eu sei, a igreja já reprovou porque é problema. E é só que a gente fica naquela luta, porque a motivação dessa pessoa quando vem para cá, deixa eu ir aí na sua igreja, foi cantar e deixa eu ir pregar, a motivação sabe o que é? Dinheiro. Aí eu digo, dá não, meu irmão. Quem vai pregar tal dia aí na sua igreja? Eu disse, eu tenho um pregador na minha igreja. Tem quem pregue. Levo pessoas lá, levo. Mas eu levo homens e mulheres de Deus que eu sei que tem seriedade com o Senhor, que tem seriedade com o seu chamado, e a gente abençoa e abençoa mesmo. Porque Deus faz assim. Mas o povo hoje todo mundo quer ser pregador por aí. Todo mundo quer pregar por aí. Mas a motivação não é a alma, não. A motivação é querer se promover com aquilo que Deus chamou. É por isso que Deus deixa lá embaixo. Mas aqueles que começam a se humilhar debaixo da mão de Deus, o Senhor começa a dar crescimento ao seu ministério. Não faça do seu chamado uma oportunidade para se promover, não. Espere que Deus faz do seu jeito. Deus faz da sua forma, da sua maneira. Deus opera do seu jeito. Irmãos, muitas das vezes nós somos bobos demais. Existem pessoas, irmãos, porque esse nome anonimato tem ganho muita força hoje. Anonimato. Para Deus não existe anonimato. O pessoal diz assim, Deus vai tirar você do anonimato. O que é anonimato? Não tem anônimo diante do Senhor. Todos nós somos iguais, Deus sabe quem somos. Mas hoje em dia, olha, muitas das vezes, irmãos, a gente fica assim na igreja. Quantas das vezes nós pastores chegamos assim, nós só estamos de pé porque existe alguém lá no meio da igreja que a gente nem sabe, muitas das vezes nem imagina, mas que quando dobra o joelho, Senhor, abençoa o pastor, dá força a ele, ajuda. E tem pessoas que a gente pensa, mas não faz. Mas está ali caladinho, você não dá nada. Faz do seu chamado uma oportunidade do nome do Senhor ser glorificado na vida dos outros. Não está preocupado em promover nome. Não está preocupado em promover o seu chamado e ir para os holofotes, não. Porque os holofotes que se acendem para levantar são os mesmos que apagam para derrubar. E o diabo tem trabalhado isso e o povo tem ficado cego. O diabo tem trabalhado para levar o homem para o poder. E o povo está aí tudo doido, louco atrás de poder. E o diabo coloca lá em cima para a queda ser maior. Você vê que palavras do meio secular têm tomado conta das igrejas. E o povo tem ficado desapercebido com isso. E o povo tem ido para as igrejas em busca mesmo de holofotes, de fama, em busca de dinheiro. Fica lá e assim, irmão, você tem que decretar para Deus abrir as portas para você. Esse negócio de pobreza é coisa do diabo. É muito fácil você dizer isso quando seu bolso está cheio.
Mas tem alguém, irmão, que Deus sustenta com salário mínimo, porque se Deus botar mais R$1, ela se desvia. Não adianta, irmão. Não adianta. Deus conhece a sua igreja. Nós não podemos fazer da igreja um lugar para estar promovendo o nosso nome, não. Não. Nós estamos na nossa igreja debaixo de 3 tendas. Debaixo de 3 tendas. Na casa de um diácono que ele abriu espaço. Nem a placa nós botamos ainda. Mas quando Deus abre a boca de alguém lá, Ele fala e diz o que vai fazer. Certa feita choveu, caiu água, molhou lá o espaço. Nós tivemos que acabar o culto. Alguém entrou no Facebook e disse: ainda bem que minha igreja tem um teto. Eu disse: diga a ele que o meu Deus não está preocupado com tijolo nem com areia, não. O meu Deus está preocupado, que eu não posso nem usar essa palavra com ele preocupado, que meu Deus não se preocupa. Mas o que Deus quer é verdadeiros adoradores que adoram debaixo de chuva, debaixo de tenda, debaixo de árvore. Quer que vale estar debaixo de um teto cheio de contenda, cheio de confusão, cheio de pecado? É melhor estarmos aqui temendo a Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz, e Ele se agradar de nós. Mas diga a Ele que essa história está sendo escrita agora. Nós temos que ter paciência. Deixa Deus dar o progresso no seu ministério. Não se preocupa com isso, não. Deixa que Deus faz. Você não precisa estar se envolvendo com pessoas que vai facilitar portas, não. Deixa que Deus faz. Deus abre porta. Deus bota você onde quiser botar. Se Deus quiser levar você de um lado para outro, Ele vai marcar encontro de você com A, com B, com C. Você vai ser convidado. O Senhor vai realizar. Deus não lhe chamou? Deus não disse que ia fazer? Quem tem promessa de Deus aqui? É Deus quem vai realizar. Deus não disse que ia fazer? Então vai fazer. Não queira forçar a barra. Deixe as coisas acontecerem ao seu tempo certo. Depende como, a aprovação de um obreiro depende como ele desenvolve o chamado dele. Não faça do seu chamado uma oportunidade para se promover. E outra coisa, irmão, não se engrandeça. Não se engrandeça com a função que você exerce. Se você já foi um diácono e pegava uma cadeira, você hoje é um pastor, você é servo do mesmo jeito. Não é desonra pegar a cadeira, pegar uma salva, pegar uma vassoura, pegar uma água. Não é desonra para a gente. Não se engrandeça, irmãos. Hoje eu sou pastor, eu mando. Manda não. Quem manda está no trono. A gente serve aqui a igreja. Deus não nos chamou para mandar, chamou para servir, irmãos. É claro que as responsabilidades exigem de nós que nós venhamos a manter as coisas em ordem. É claro, mas a minha função de pastor não me dá o direito de estar pisando em ninguém para querer se engrandecer em cima disso. Não me dá o direito de levantar o nariz, de deixar de falar com você, que é você que tem que falar comigo porque eu sou pastor. Não faça isso não, irmãos, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quem se exalta, ele abate, mas abate. E quando Deus quer abater, Ele não olha para a gravata, não olha para paletó, não olha para a posição, Ele abate para aprender que a glória é dEle. Quem deve ser glorificado é Ele, a honra é dEle, o poder é dEle para sempre. A glória é para Ele e não para nós. Nós somos mortais, nós somos pó, nós somos cinza. Não se engrandeça com a função que você exerce. Deus está se manifestando, Deus está fazendo coisa grande no seu ministério. Continua se... Lembra onde tu começasse. Porque tem gente que faz 2 viagenzinhas para aqui e para ali para cantar ou pregar, já quer empinar o nariz. Não é? E esquece que é Deus que faz isso. E esquece que Deus começa a fazer as coisas.
E Deus só chama a gente para viajar para cá e para ali, para proclamar a glória dele. Não é nem nossa. Não é nem nossa. Eu vim de João Pessoa para cá, irmãos, para bendizer o nome dele. Não sou eu, não estou preocupado com isso, não. Estou preocupado em que ele me aprove naquilo que ele me chamou para fazer. A minha preocupação é que ele se agrade de mim. É que eu esteja fazendo o que ele quer que eu faça, da forma que ele quer que eu faça. Se Deus começar a abrir as portas para você, você viajar para um lado, para o outro, para pregar, para cantar, faça isso, mas faça com humildade. Porque hoje em dia está difícil. O camarada começou no ciclo de oração, na consagração com as irmãs. Simples, lá. Aí hoje já muda a cor do paletó, o sapato, alguma coisa, lá vai, não é? Aí bota uma Bíblia, já se empina assim, não chega nem na hora do culto. Não é quando começa. Porque agora Deus está fazendo na minha vida e eu tenho que mudar. E esquece que começou lá com as irmãzinhas na consagração, ouvindo o choro dela de um lado, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoa o meu ministério, Senhor, faça coisa grande na minha vida. E hoje, irmão, está aí se empinando. Faça isso não, irmão. Porque muitos começaram assim e hoje estão na lama, porque não souberam honrar a quem deveria honrar. Cante, mas cante para Ele. Pregue, mas pregue para Ele. Faça, mas faça para Ele ser glorificado na sua vida. Deus não nos chamou para mandar, Deus chamou para servir. Servir. Você serve. E servo não manda, servo trabalha. E por último, a aprovação de um obreiro depende do que ele chama de prioridade. Depende do que é prioridade na vida dele. Quero ler uma frase aqui que eu coloquei. Preste bem atenção. O obreiro que não prioriza o estudo das Escrituras terá um ministério improdutivo, medíocre e será um instrumento da proliferação do analfabetismo bíblico dentro da igreja. O obreiro que não gosta de Bíblia, de estudar Bíblia, fica aí, porque, irmão, nossos púlpitos estão cheios de psicologia. A gente vê aí tanta psicologia de cima do púlpito. É tanta coisinha, é tanto receba, receba, receba. Hoje é bênção, hoje é chave, hoje é bênção. Que Deus abençoa, abençoa. Que Deus dá chave, dá chave. Que Deus abre porta, mas tchau demais. Hoje é só bênção, hoje é só vitória. Hoje é só bênção, hoje é só vitória. E o povo cada vez mais derrotado. Porque isso não resolve. O que traz bênção, o que traz vitória na vida do crente é santidade ao Senhor. É humilhar-se debaixo da potente mão do Senhor para que Ele exalte você. Mas hoje em dia está assim. O povo cheio de rancor. Muita gente, porque não adianta camuflar. Tem muitas igrejas aí, o povo está doente, a alma está doente. Tem gente aí que estão com doenças físicas, reflexo de uma alma amargurada. Tem gente que está sofrendo porque não quer perdoar. Aí não adianta dar camuflado do bichinho, não, porque tem calma, porque Deus vai fazer, vai. Mas libere o perdão e perdoe isso aí e acabe com isso. Mas hoje em dia está difícil. A gente não vê mais as escrituras, o povo está mais preocupado em satisfazer a vontade dos clientes, para que os clientes voltem. Eu vi uma frase de um pastor muito maduro e com muita bagagem para dizer isso. Ele disse: hoje em dia o púlpito da igreja é o picadeiro, o palhaço é o pastor e a bandinha está tocando. Porque foi assim. Foi-se o tempo que dizia assim: é pastor. Fulano é pastor. É pastor. Hoje em dia, ele disse, dá até vergonha dizer que é pastor. Por quê? Pela sujeira, imundícia que a gente vê por aí. De pessoas que dizem que são pastores e que andam escandalizando o evangelho. Cuidado com o que você chama de prioridade na sua vida. A aprovação do seu chamado
depende do que você chama de prioridade. Aprofunde-se nessa palavra. Aqui tem cura para a alma. Aqui tem libertação. Esse livro aqui é o único livro do mundo que quando a gente lê, o autor está presente. Ele fala conosco. Essa palavra ela é bússola para nós, ela é guia. Ela, quando a gente lê ela, essa palavra do Senhor, ela nos confronta. Ela diz na nossa cara: você está errado. Você tem que fazer isso. Não adianta, não tem meio termo, não. Não tem para onde arrodear, é isso aí mesmo. Mas hoje em dia, o povo está acostumado com pregações que venham massagear o ego. E sair todo mundo para... É uma forma de atrair o povo para vir de novo. Porque o culto hoje foi massa, né? O culto hoje foi massa, o culto foi bom, você viu? Deus disse que vai fazer. E quando está lá fora, compre no Pagamente, cheio de contenda. Os cobradores na porta, porque fez compromisso, não honrou palavra. E chega aqui dentro, Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar assim não. Primeiro Deus vai exigir um conserto, depois Deus abençoa. Está faltando profeta, mas profeta da palavra, que tenha compromisso com essa palavra e que não tenha medo de rolar a cabeça. Pode rolar, mas uma coisa eu tenho que pregar: essa palavra, porque eu tenho um compromisso com o dono dela. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Obreiro, você não pode desprezar. É prioridade na sua vida o estudo, aprofundar-se na palavra. É prioridade da sua vida se você quiser ser aprovado. Você tem que estudar essa palavra. Você tem que... Não é gastar tempo, porque ninguém gasta tempo com a Bíblia. A gente usa de maneira sábia. Você tem que pegar essa palavra e estudá-la. E ficar debruçado nela e ficar buscando do Senhor nela. Isso é prioridade na vida de um obreiro, estudar a Bíblia. Segunda prioridade na vida do obreiro: o obreiro que para de crescer, para finalizar, torna-se um instrumento de incentivo para a desqualificação daqueles que estão lhe ouvindo. Deus lhe chamou para ser um diácono. Seja um diácono, mas seja o diácono. Deus lhe chamou para ser um presbítero, um evangelista, um pastor, missionário não sei. Mas seja aquilo que Deus lhe chamou, mas seja com excelência. Seja uma pessoa, irmão. Você já pensou os diáconos de hoje fossem como Estevão? Você já pensou se os nossos obreiros hoje fossem como aquele lá da igreja primitiva? Como as coisas estariam? Hoje em dia a gente vai dormir de cabeça quente, pastor, a gente está vendo, nem dorme. Porque amanhã tem 3, 4, 5 problemas para resolver. Fruto de carnalidade e falta de vigilância. De coisa tão simples. A gente sai perturbado. Como é que eu vou resolver esse problema? Jesus passa a noite em claro pedindo sabedoria, graça, unção, para que Deus venha dar direção. Senhor, me ajuda a resolver isso. Eu escutei uma frase de um pastor que ele disse uma coisa: nenhum crente cheio do Espírito vai à porta do gabinete do pastor perturbar ele com problema. Nenhum. O que está faltando, irmãos, é nós obreiros tomarmos a nossa posição e responsabilidade para com Deus e fazermos isso com excelência. Eu encerro com a frase de John Maxwell, que disse o seguinte: se você acha que as pessoas que você atrai poderiam ser melhores, então é hora de você mesmo melhorar. Você pode ficar em pé? Posso orar, pastor? Eu queria que você fechasse seus olhos, homem e mulher de Deus. Eu não vim aqui massagear seu ego. Eu vim desafiar você. Eu vim dizer a você que Deus tem coisa grande na sua vida, coisa grande, mas grande aos olhos dele. E que isso irá acontecer quando você tomar a posição a qual Deus exige que você tome. Quando você honrar o Senhor com o seu chamado.
quando você glorificar a Ele com aquilo que Ele lhe chamou, você é você, homem e mulher de Deus, que Deus vai usar para essa sociedade perdida no pecado, esse povo desacreditado de Deus, esse povo que não crê em Deus, esse povo que é deprimido. É você que Deus vai usar para ir lá e dar uma palavra de vida, uma palavra de salvação. É você que Deus vai usar para colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. É você que Deus vai usar para você colocar a mão nos cativos e eles serem libertos para a glória de Deus. É você, homem e mulher de Deus, que Deus quer usar para manifestar a glória dEle, para fazer o nome dEle ser engrandecido. É você. Você tem valor. Você foi escolhido. Deus não olhou para você pelo que você tem, não. Porque se fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Mas Deus olhou para você quando ninguém dava valor a você, quando o seu nome não prestava para nada, e Deus lhe trouxe, Deus lhe salvou, Deus lhe restaurou, Deus libertou você, Deus lhe deu uma posição de honra. Você tem valor. Você é um obreiro de valor. Agora busque ser aprovado por Deus. Busque a aprovação do Senhor, ainda que os homens lhe reprovem. Mas o que vale é você ouvir a aprovação de Deus. Ainda que alguém diga você não presta para nada, ainda que alguém venha censurar e lhe caluniar, mas o que vale é o que Deus sabe a seu respeito. É o que Deus sabe quem você é. É a escolha de Deus. Deus não está procurando, Deus não está à procura de pessoas sejam graduadas. Deus está à procura de pessoas que queiram ser gastas por Ele, de pessoas que queiram se dobrar diante do seu senhorio, de pessoas que não se preocupem com a sua reputação, mas se preocupe com o nome do Senhor ser glorificado em sua vida. Deus está à procura e lhe trouxe aqui nessa noite para falar isso para você. Você veio aqui ouvir o que você precisa. Você veio aqui ouvir o que você está precisando para o seu ministério. Tem um progresso para que o seu ministério venha crescer, mas crescer da forma de Deus, crescer do jeito de Deus, crescer no que Deus tem preparado para você. Deus quer lhe usar. Deus quer lhe usar. Quando você abrir a boca, Deus quer fazer coisa grande. Quando você pregar, Deus quer salvar. Quando você cantar, Deus quer curar, Deus quer fazer coisa grande. Quando você evangelizar, Deus quer fazer coisa grande. Quando você fizer, faça, mas faça para a glória dEle. Não busque honra humana, mas busque a glória de Deus. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Eu queria que você colocasse a sua vida agora diante do Senhor, como obreiro, como homem e mulher de Deus. O que você precisa é só tomar uma posição mais séria. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, e diante do Senhor, ó Pai, somos todos iguais. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe o nosso nome, sabe onde nós moramos. O Senhor sabe como nós estamos aqui nessa noite. Por isso o Senhor nos trouxe a esse lugar. Tome, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos. Manifesta, Senhor, o que tu tem para manifestar. Ó Deus, tira do nosso coração a vaidade, o orgulho. Não deixa, Senhor, que isso entre nas nossas vidas, mas que no nosso coração, Senhor, exista sempre vivo, Senhor, ó Pai, o desejo de te glorificar em tudo, porque o chamado é teu, a honra é tua e a glória pertence ao Senhor. Pai, toma, Senhor, esses obreiros em tuas mãos, essa igreja, esse ministério, faça coisa grande, Senhor. Ó Deus, use esses homens, essas mulheres, ó Deus, para, Senhor, ir além, Deus, e além, Senhor, dos limites, ó Pai, humanos, com aquilo que tu tem preparado, Deus. Levanta esses homens e essas mulheres como instrumentos em tuas mãos, ó Deus, para fazer esse povo, essa cidade, esse bairro, Senhor, esse estado, esse país se dobrar diante do Senhor e reconhecer que há um Deus no céu,
Usa, Senhor, este povo, usa esses obreiros, ó Pai, como instrumento de poder nas tuas mãos, ó Deus. Nessa noite, quebre todas as cadeias de Satanás, Senhor. Quebre os grilhões, ó Pai. Quebre, Senhor, a força de palavras que foram ditas, ó Deus, que, Senhor, freou, ó Pai, a caminhada de alguém, Senhor. Nessa noite, fortalece, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode ser mais forte para o Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento por um minuto para dar aqui alguns avisos. Irmãos, eu confesso que hoje as nossas igrejas estão precisando mais de EBOs. Trabalho como esse deveria ser uma constante, diário, porque nós estamos precisando ouvir e entender é que temos responsabilidade com Deus. Todo mundo quer ouvir a responsabilidade que Deus tem conosco, mas nós não queremos ter com Ele. Queremos viver de qualquer jeito, se conduzindo e conduzindo quem está ao nosso lado de qualquer jeito. A Nancy estava ali ao meu lado e disse: ó, você encontrou um que fala mesmo a sua linguagem. E nós temos ensinado isso aqui. Essa vida a vida sem compromisso, de oba-oba, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Vida de oba-oba, quer ir para o culto só para ouvir Deus tem uma chave para mim, tem uma casa para mim, tem uma porta aberta para mim, tem uma bênção para mim. E o que é que você tem para Deus? Qual é a sua responsabilidade? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Qual a renúncia que eu e você estamos fazendo, estamos abrindo mão? De quê? Para servir a Deus. Qual foi a sua renúncia? O que é que você está renunciando diariamente para o reino, para cultivar a tua relação com Deus, o teu relacionamento? Se eu pudesse estender, estenderia, viu? O ano todinho, 1º de janeiro a 31 de dezembro. São momentos como esse que nos edifica, que nos traz a razão, nos confronta. Parece que ser cristão hoje e nada é a mesma coisa. Ser cristão e nada é a mesma coisa. Ser cristão é ser privilegiado, como o pastor já falou. Mas também ser cristão é ter uma vida de responsabilidade. E tudo isso, no contexto que nós vivemos, as nossas práticas, atitudes, os nossos relacionamentos, em conformidade com o que Paulo ensinou a Timóteo, nós devemos agradar a Ele. E às vezes nós estamos preocupados em agradar o nosso irmão. Às vezes você desagrada a Deus e o seu irmão tem prioridade. Às vezes tem coisas que você tem que dar um não. Tem coisas que você diz: não, irmão, isso não está certo, vamos acabar com isso. Mas para você não confrontar, para você não magoar, você se submete àquela situação. Que Deus possa nos abençoar. O objetivo dessa BO é despertar em você a chamada que você tem. É fazer com que você se entregue a esta chamada.
é que você se aproxime ou valorize aquele que te chamou.